quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Como é bom estarmos juntos aqui para entender um pouco mais do querer, do desejar de Deus para as nossas vidas. E o desejo de Deus é sempre o melhor para nós. Ele cuida de cada um de nós, né? Então, que bom estarmos aqui reunidos em nossos lares, através da internet, mas para juntos meditarmos na palavra do Senhor, compreendendo o seu querer e caminhando segundo a sua vontade para as nossas vidas, amém? Eu quero te convidar a meditar juntamente conosco no trecho da palavra do Senhor, que está em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema: você nunca mais será o mesmo. Você está cansado de ser igual, de viver aquela mesma rotina, né? Como diz aquela música do Grupo Resgate, que ele fala sobre a rotina, sobre acordar, sobre o mesmo teto todo dia, que já sente como se o seu ego já estivesse morto, né? Sem vida, sem alegria. Mas eu quero dizer que Jesus pode transformar a sua vida. Em Cristo Jesus, você nunca mais será o mesmo, se você tão somente se entregar completamente a Ele. Mas vamos meditar na palavra do Senhor? Eu quero te convidar então a acompanhar conosco, ou em sua própria Bíblia, o texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, que diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Querido, vamos orar. Eu te convido a baixar a sua cabeça nesse instante, a fechar os seus olhos, a se desligar de toda distração, de tudo aquilo que possa atrapalhar agora o seu momento com Deus, o seu momento de estar realmente atento à palavra do Senhor, e vamos orar nesse instante. Pai de amor, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra o milagre que o Senhor Jesus operou na vida daquele homem, transformando todo o seu viver. Pedimos que o Senhor também opere este milagre em nossas vidas, que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito Santo venha até nós. Pai querido, nós não temos como nos achegar a Ti por nós mesmos, por nossos méritos, mas que bom que Jesus veio até nós, que Teu Espírito Santo desce até a nossa presença, nos trazendo iluminação e compreensão. Assim nós oramos, confiantes que Teu Espírito Santo nos trará entendimento e poder para viver segundo o seu propósito. E assim, que o nosso coração esteja sensível à Tua palavra, ó Pai, e que haja em nós um espírito disposto a Te obedecer, não apenas hoje, mas sempre. No nome de Cristo Jesus aqui oramos. Amém e amém. Querido, a presença de Jesus transforma a vida do ser humano. Quando Cristo chega até a nossa vida, é como se viesse um raio de sol no meio de uma escuridão. Talvez você já viu essa cena de um dia de chuva forte, um dia em que o céu se escurece, parece que anoitece mais cedo, né? E de repente vem uma frestinha de luz, anunciando que a chuva vai passar, mas mostrando que o sol está logo acima daquelas nuvens escuras.
Assim é a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele transforma, de modo que onde havia escuridão, passa a haver luz, onde havia tristeza, passa a haver felicidade, e onde havia perdição, passa a habitar a salvação que só Ele pode nos dar, não é verdade? Diante de Jesus, não temos como ser o mesmo. Aliás, se você disse que se converteu, mas nada mudou na sua vida, eu posso dizer com toda tranquilidade que ainda não há uma conversão genuína em seu viver, que não há uma genuína conversão em seu coração. Porque quando nós recebemos a Cristo em nossas vidas, Ele limpa a casa do nosso coração. Jesus não habita num terreno sujo, numa casa suja, mas Ele limpa, Ele purifica. De modo que aquele procedimento que nós tínhamos antigamente, uma vida mundana, o Senhor pouco a pouco vai transformando. E é algo tão lindo, tão maravilhoso, que o Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos trazendo entendimento, é algo natural. E quando a gente começa a olhar para trás, percebemos a mudança que Cristo transformou em nossa vida, né? Então, de forma que se você recebeu a Cristo Jesus em sua vida, tudo vai ser mudado. O seu casamento, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, o seu comportamento, o seu jeito de ser, o teu sorriso muda, até mesmo o seu rosto, né? Eu já disse aqui uma vez, e me lembro novamente dessa situação, onde um irmão em Cristo disse que uma vez falaram que ele tinha cara de crente, né? E realmente aquele que está em Cristo Jesus não é cara de crente somente alguém que tem uma religião, mas crente em Cristo Jesus de verdade, alguém que recebeu Cristo em sua vida. Ao chegar em Cafarnaum, Jesus também provocou diversas transformações. E nós queremos meditar nessas transformações que nós vimos nesse texto, desse milagre que Jesus operou. A transformação na vida da multidão, a transformação na vida daquela cidade, mas principalmente a transformação na vida daquele paralítico. E queremos trazer isso para as nossas vidas também, entendendo que Cristo é perito em transformar o nosso procedimento, a nossa vida, o nosso viver, o nosso pensamento, o nosso sorriso, todo o nosso ser. Ele pode e quer transformar, se assim tão somente nós permitimos. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos perceber no texto é que Jesus transformou a rotina daquela cidade. Cristo Jesus transformou o dia a dia, a vivência, a rotina da cidade de Cafarnaum. Eu quero te convidar a ler comigo novamente o texto que estará na sua tela, do versículo 2 do texto que nós lemos no início, que diz assim: Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Queridos, aquele povoado experimentou um grande mover do poder de Deus. A palavra nos mostra que Cristo Jesus, ele residia ali em Cafarnaum. Não está tão claro, e muitas pessoas até mesmo acham que Jesus viveu toda a sua vida em Nazaré, né? Jesus nasceu em Belém, depois voltou para Nazaré, onde era a cidade de seus pais, mas em algum momento ele mudou-se para Cafarnaum e ali ele estabeleceu residência. E era na casa de Cristo Jesus que aconteceu aquele milagre. Quando Jesus estava na casa, a palavra diz que uma multidão ali se fez presente, a ponto de que a sala da casa de Cristo estava lotada de pessoas. E para que eles levassem aquele paralítico até Cristo Jesus, eles precisaram abrir um buraco no teto, né? Naquela época era normal que ao lado da casa houvesse uma escada para que levasse até o teto. O teto normalmente permitia que as pessoas andassem por cima, mas também era comum ter algum tipo de abertura, e provavelmente foi por ali que desceram aquele paralítico, abrindo um pouco mais para que pudesse descer até aquela sala que estava lotada. Mas é interessante que mostra que quando souberam que Jesus estava chegando em Cafarnaum, ou seja, quando Cristo estava voltando para casa, as pessoas começaram a se aglomerar em volta da casa de Cristo. Aquele lugar ganhou um novo aspecto, ganhou uma nova rotina. Uma cidade que não era tão pequena, mas que ainda assim foi transformada pela presença de Cristo Jesus. A sua rotina foi transformada, e aquela casa de Cristo, que outrora poderia ser uma simples casa, de repente virou um lugar onde as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus e para ver que os milagres estavam sendo operados através de Cristo Jesus. Mas é interessante que Cristo transformou de tal forma a rotina daquela cidade, através do mover do poder de Deus. Não um circo, não um espetáculo
que infelizmente muitas pessoas acabavam indo para lá para ver Jesus, para ver os milagres de Jesus, como se fosse uma espécie de espetáculo. Mas aqueles que compreenderam a mensagem do Evangelho, aqueles que foram tocados por Cristo, como o paralítico foi, experimentaram realmente um grande mover do poder de Deus em suas vidas. Não um espetáculo como muitas pessoas hoje estão procurando nas igrejas. Querido, se você tem ido à igreja apenas por curiosidade, apenas para ver um espetáculo, apenas para ver milagres acontecendo, eu quero te dizer que isso tudo pode acontecer sim, porque Deus tem poder. Deus tem poder para operar milagres, Deus tem poder para curar pessoas, Deus tem poder para transformar a vida da pessoa que estava perdida, que estava nas drogas, que estava na prostituição, que estava no adultério, que estava em situações completamente terríveis na sua vida, né? Totalmente destruída. O Senhor tem poder para transformar, tem poder para restaurar a vida dessas pessoas sim, mas não venha à casa de Deus apenas por curiosidade, não apenas para ver um espetáculo, mas venha para ser transformado, para experimentar o mover do poder de Deus, não na vida dos outros, mas na sua própria vida, porque Deus quer te transformar. Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Jesus também, Ele mudou não apenas a história de Cafarnaum, mas mudou a nossa própria história como um todo, da nossa sociedade como um todo. Por exemplo, a presença de Cristo Jesus mudou a engenharia. Se você estuda um pouco de história, né, você percebe que o cristianismo exerceu influência na engenharia, na arte, né, a arte religiosa influenciou uma boa parte da história. Ele mudou também a música, a filosofia, o direito, o respeito à vida, o respeito às mulheres. Querido, nós tivemos, na segunda-feira, comemorando o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, né, uma data tão importante. Mas Jesus, Ele transformou o relacionamento com as mulheres, porque as mulheres naquela sociedade eram desprezadas. Mas Jesus Cristo se sentou com elas, conversou com mulheres que eram desprezadas por serem mulheres, também por serem mulheres que tinham uma vida que não condizia com os padrões daquela sociedade, por exemplo, a mulher samaritana, né? Jesus conversou com mulheres que tinham uma vida desregrada, pessoas que viviam na prostituição, mas ele tratou cada uma delas com amor e com carinho. Então, Jesus mudou também o respeito às mulheres, o respeito às crianças. Quando as crianças vinham até Jesus, eles as abençoava, e os discípulos falaram: Jesus, mande que elas vão embora, né? E Jesus diz: de forma alguma, não as impeçam de vir até mim, porque delas é o reino dos céus, né? Elas são prioridade no meu ministério. Jesus deixou isso bem claro, no ministério de Cristo Jesus aqui na terra. E Jesus mudou até o próprio calendário. Hoje nós vivemos o calendário baseado na data de nascimento de Cristo Jesus, né? Tanto é que nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. Mas você sabe o que Jesus quer mesmo mudar? A sua história, a sua vida. É isso que Ele quer mudar. Ele mudou o Cafarnaum, Ele mudou a nossa sociedade, mas Ele quer mudar a sua vida. É isso que Ele deseja. Ele quer transformar o perdido em redimido, como foi na vida daquele homem. A palavra nos mostra que não apenas ele foi curado no corpo, mas foi curado no seu espírito, porque os seus pecados foram perdoados, e Jesus o chama de filho. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que isso significa. Jesus quer transformar o derrotado em vencedor. Querido, a gente não entende tanto isto no dia de hoje, porque hoje nós vivemos numa sociedade um pouco mais consciente quanto à questão da acessibilidade, da inclusão, né? Da necessidade de permitir que pessoas cadeirantes, paraplégicas, possam ter uma certa liberdade. Por exemplo, hoje nós estamos construindo um novo templo, e o novo templo já é tudo pensado, já é totalmente pensado em acessibilidade, para que pessoas com paraplegia possam ter facilidade de chegar ao templo e participar da melhor forma possível do culto, com a maior normalidade possível. Mas naquela época não havia nada disso, não havia nem cadeira de rodas. Então imagina como que um paraplégico iria trabalhar, como ele poderia formar uma família e sustentar o seu lar. Não tinha como, tanto é que ele precisou da ajuda de 4 amigos para carregá-lo, né? Então Jesus transformou a situação de derrota daquele homem numa situação de vitória. Jesus transforma o triste em alegre. Querido, imagina a alegria daquele homem ao sair andando daquele lugar. A palavra não nos mostra se ele era paraplégico de nascença, ou se houve algum acidente, alguma doença em sua história e ele se tornou paraplégico, mas certamente aquele homem pôde sair dali muito alegre, como também o cego Bartimeu pôde sair saltando de alegria, né, por saber que o mestre
curou a sua vida. No caso de Bartimeu, a cegueira, e no caso deste homem, a paraplegia. Jesus transforma o desesperado em alguém com motivos para viver. Querido, tem tantas pessoas hoje desesperadas por causa dessa pandemia, mas eu quero te dizer que Cristo te dá motivo para viver. Nós não estamos isentos da pandemia, mas o salvo, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem esperança, sabe por quê? Porque primeiramente ele sabe que ele nunca está só. Mesmo aqueles que pegaram o Covid nunca estiveram sós. E mesmo que a gente venha provar a morte, porque ninguém é eterno, enquanto Cristo não voltar, nós estamos sujeitos à morte, né? Quando herdarmos a vida eterna, aí realmente nunca mais experimentaremos a morte. Mas enquanto estivermos nessa realidade, nós estamos sujeitos a ela sim. Mas aquele que está em Cristo Jesus sabe que até na morte ele é vencedor, porque quando morrermos para essa vida, nós abriremos os nossos olhos imediatamente para a vida eterna, estaremos imediatamente na presença de Deus. E quer maior alegria do que essa? Então o verdadeiro cristão, até na morte ele é vencedor, e esta é a razão da nossa esperança, esta é a razão da nossa fé, a certeza, primeiramente, que Cristo vai voltar, e se nós estivermos vivos naquele dia, seremos transformados, se não, nós seremos ressuscitados, e moraremos para sempre na presença do Pai eterno. Então essa é a nossa alegria. Querido, você quer que a sua rotina seja transformada? Está cansado dessa vida enfadonha, parece sempre a mesma coisa, nada muda? Então entenda que você precisa se colocar diante de Cristo Jesus, porque diante de Jesus você nunca mais será o mesmo. Se a sua vida tem sido um constante repetir de dias, coloque-se diante de Cristo Jesus, porque Ele quer e pode te transformar, assim como Ele mudou a rotina daquela cidade. Ele tem sempre o melhor para você, entenda isso. Deus tem o melhor para você. Eu sei que nem sempre obedecer a Deus é o mais fácil, mas é sempre o melhor. O Senhor, Ele quer o nosso bem. Os planos de Deus para nós são de alegria, de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu não estou dizendo de riqueza, mas estou falando de ter uma vida plena. Plena financeiramente, sim, mas principalmente plena na alegria, plena na presença de Deus, plena em razão para viver. Isso é muito mais importante até mesmo do que o dinheiro, porque o dinheiro acaba, mas a alegria de Cristo Jesus jamais cessa, querido. Isso faz toda a diferença. Então deixe Ele entrar em sua vida, para que você nunca mais seja o mesmo. Olha só o que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 nos diz. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isto que Cristo tem preparado para a sua vida. Querido, em segundo lugar, nós vemos que Jesus transformou a atitude daquela multidão. Jesus transformou a atitude das pessoas que ali estavam. E nós vemos isso nos versículos 5 e 12. Leia conosco. Versículos 5 e 12 do texto base. Diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora o versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, nós vemos que Jesus mudou a atitude de curiosidade daquela multidão para uma atitude de fé e de glorificação ao nome de Deus. Até aquele momento, aquela multidão estava ali, querendo também ouvir a palavra de Deus, sim, mas provavelmente muito mais por curiosidade. E alguns estavam ali tentando entender quem era Jesus, como fala que havia ali alguns mestres da lei, né? Algumas pessoas que eram peritas na lei de Moisés, estavam tentando entender quem era Jesus Cristo. E aqueles homens eram marcados por uma falta de fé tão grande, que quando Cristo diz que Ele estava perdoando os pecados daquele homem, eles começam a acusar Jesus Cristo de blasfêmia, né? Então, realmente, nós vemos ali uma multidão que estava ali por curiosidade, que não tinha uma fé completa, uma fé sólida. E alguns homens que simplesmente não tinham fé nenhuma em Cristo Jesus. Queriam ver alguma forma de pegar Cristo Jesus, acusá-lo de charlatanismo, e aqui estavam acusando ele até mesmo de blasfêmia. Mas quando Cristo mostra que Ele é o Senhor para perdoar pecados e também para curar o enfermo, aqueles homens então passam de curiosidade, de falta de fé, para pessoas que creem no poder de Deus, para pessoas que glorificam o nome de Deus. Realmente eles puderam glorificar o nome do Senhor.
penso muito na cena de um culto, né? Quando a gente vê algo maravilhoso, o Senhor operando um milagre e o povo de Deus começando a glorificar. Glória a Deus, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Às vezes na hora da pregação também, quando a palavra nos faz compreender o mover de Deus, o poder de Deus, e nós não podemos fazer nada além de glorificar o nome do Senhor, né? De perceber o como Deus é grande e como Deus é maravilhoso. E foi isso que Jesus fez na atitude daquela multidão. Eu quero te perguntar se hoje você não tem sido como aquela multidão, talvez como os doutores da lei, os mestres da lei, que não conseguem mais crer, ou ainda como a multidão que talvez está tendo dificuldade em glorificar o nome do Senhor. Talvez diante dessa situação você não está conseguindo mais crer no poder de Deus. Diante dessa pandemia, por exemplo, ou de outras situações, talvez a pandemia foi o maior dos males na sua casa, talvez você provou o desemprego, a queda nas suas finanças, na sua empresa, né? Talvez você está passando por uma situação difícil, e talvez você está olhando para mim e dizendo, pastor, falar é fácil. Concordo com você, querido, querida, falar é fácil, mas a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela não apenas nos fala, ela também cumpre. E o que nós percebemos aqui é que Deus tem poder para transformar a nossa história, se nós tão somente crermos. Então creia, por mais que pareça que não, creia, Cristo tem poder para transformar a nossa vida. E se você tem tido dificuldade em glorificar o nome do Senhor, comece a fazer isso, nem que seja num ato de fé, como o salmista muitas vezes fez. O salmista muitas vezes estava numa situação de tristeza, de desânimo, mas ele conseguia glorificar o Senhor numa atitude de fé, até mesmo num ato profético, de crer que o Senhor o libertaria. E muitas vezes ele dizia, mas eu sei que no momento certo Deus vai se levantar, que o Senhor não vai me deixar só, que o Senhor não vai me deixar ser confundido, que aqueles que estão zombando de mim vão ter que ver o poder de Deus, né? E glorificar o nome do Senhor. E a palavra nos mostra que no dia do juízo final, até aqueles que não creram em Deus, terão que glorificar o nome do Senhor. Terão que conhecer que Cristo é o Senhor dos senhores, né? Então, abra o seu coração agora, querido, porque Jesus pode transformar a sua falta de fé. Ele é maravilhoso e Ele pode gerar fé em seu coração. Se você tem tido dificuldade de crer, chegue-se diante de Cristo. Chegue-se diante dEle em oração e diz, Senhor, me perdoa, não estou conseguindo crer, mas eu quero crer. Então, coloque fé, gere fé em meu coração. E a palavra fala que se a fé que estiver no seu coração for como um grão de mostarda, ainda assim Ele pode transformar essa fé em algo tão grande, capaz de mover montanhas, né? Eu não creio aqui que seja literalmente uma montanha física, embora se o Senhor quisesse Ele poderia fazer isso, mas eu creio que Jesus está fazendo referência aos problemas da nossa vida. E a fé como um grão de mostarda não quer dizer que a nossa fé tem que ser sempre pequena, mas o grão de mostarda é pequenininho, mas depois ele cresce e se torna grande, né? E é isso que Jesus está dizendo. A sua fé hoje pode começar pequena, mas Ele pode gerar crescimento na sua fé, a ponto de que chegará um momento que você terá plena convicção de dizer para os problemas, saia, e o problema sairá. Como Jesus disse para o mar, aquiete-se. No original é mais ou menos como mar, cala a boca. E o mar se calou, o mar se aquietou, porque Cristo é o Senhor dos senhores. E se Ele estiver no barco da nossa vida, querido, então tudo vai muito bem. Entenda isso, querido. Diante de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Diante de Cristo Jesus, a sua fé nunca mais será a mesma. Tem muitas pessoas que vivem uma fé vã, uma fé vazia. Aliás, o Brasil é conhecido por ser um país de pessoas fervorosas. Mas tem até uma música, né, que diz, fé em quê? Um povo que vive da fé, mas fé em quê? E realmente muitas pessoas têm tido fé no lugar errado, na pessoa errada, nas coisas erradas. Tenha fé em Cristo Jesus e você nunca mais será o mesmo. Olha só o que Filipenses 4:8 nos diz, que Cristo Jesus quer que tenhamos em nossas vidas e Ele pode colocar em seu procedimento. Ele diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isto que Cristo quer colocar em sua vida, no lugar de curiosidade, no lugar de falta de fé, no lugar de falta de capacidade de glorificar o nome do Senhor. Ele quer colocar em sua vida aquilo que é nobre, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que tem boa fama, aquilo que é excelente, aquilo que é digno de louvor. Ele quer mudar o seu procedimento, Ele quer mudar o seu viver, Ele quer mudar os seus conceitos, Ele quer mudar a sua vida
como um todo. Em terceiro e último lugar, nós vemos que Jesus transformou também a vida daquele paralítico. A vida daquele paralítico nunca mais foi a mesma, porque Jesus transformou completamente. Olha o que o versículo 12 nos diz. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Querido, Cristo transformou completamente a vida daquele homem. Nós estamos dizendo isso desde o início, mas agora vemos mais claro ainda que o Senhor Jesus transformou aquele homem de paralítico em alguém que poderia se locomover. Nós vemos aqui, aliás, algumas transformações mais profundas, que não estão tão claras no texto, mas que estão ali. Vamos ver? Olha, o versículo 5, nós percebemos, por exemplo, que de criatura de Deus, ele foi feito filho de Deus. E no versículo 5, Jesus diz o seguinte: filho, os seus pecados estão perdoados. Entenda uma coisa, quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor, nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. A palavra assim nos diz. Tem um ditado que diz que todo mundo é filho de Deus, né? Queridão, pode até ser um belo ditado, mas é só isso. Infelizmente é um ditado mentiroso, porque a palavra não diz que todos são filhos de Deus. A palavra nos diz que todos que creram em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que o receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? Quem crê em Cristo Jesus. Aquele homem não apenas foi curado, mas ele passou a ter fé em Cristo Jesus. E por isso Cristo olha para ele e o chama de filho, não de criatura, mas de filho, porque ele estava crendo. Ali houve conversão, ali houve não apenas a cura do físico, mas também a cura do espírito e da alma. Jesus transformou a vida daquele homem, né? Não apenas o seu corpo, mas principalmente o seu espírito e até mesmo o seu futuro, porque estamos longe de Deus, o nosso futuro é de desespero, de perdição, é o inferno. Mas em Cristo Jesus, nós somos transformados, e aí passamos a ser cidadãos dos céus. Aí passamos a receber o direito da parte de Cristo Jesus, de sermos salvos e de herdar a vida eterna. Que coisa maravilhosa, querido. Aquele homem que estava perdido foi transformado em filho do Deus vivo. Aquele homem também foi transformado de pecador não perdoado em pecador perdoado. Aliás, essa é a diferença daqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. Aqueles que estão em Cristo continuam sendo pecadores. Eu sou pecador ainda. Infelizmente, ainda sou marcado, né, pelo pecado. Mas a diferença é que agora, em Cristo Jesus, os meus pecados foram perdoados. E agora Ele me habilita a abrir mão do pecado, a abandonar a vida de pecados. Eu estou dizendo não que eu vivo numa vida de pecados. Sou pecador, tenho tendências para o pecado. Mas em Cristo Jesus eu recebo poder, através do Espírito Santo, para abandonar o pecado, para não mais viver numa vida de pecados. Essa é a diferença. E isso aconteceu na vida daquele homem naquele dia. Ele foi transformado de alguém sem perdão em alguém imperdoado. De pecador não perdoado em pecador perdoado. E por quê? Porque Cristo perdoou. É interessante que nesse trecho da palavra, nós percebemos também aqui a falta de fé dos mestres da lei, né? Porque, de fato, eles ali estavam acusando Jesus de blasfêmia, porque realmente só Deus poderia perdoar o pecado das pessoas. Mas o que eles não entenderam é que Deus estava ali, o Filho do Deus vivo, né? O Deus Filho estava na presença deles e eles não compreenderam isso. Então, por que Jesus poderia perdoar o pecado daquele homem? Porque Jesus é Deus. E como Deus, Ele poderia perdoar, como Ele perdoa os nossos pecados também. Então, os mestres da lei não compreendiam isso. E é interessante que Jesus propõe mais ou menos o seguinte: olha, falar eu perdoei os seus pecados é fácil, porque não é algo visível. Mas eu quero ver agora, poder ter autoridade para curar este homem. E para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu vou curar este homem. E Jesus assim fez, curou aquele homem. Então Jesus mostra, olha, eu tenho autoridade para perdoar pecados, sim. Eu não estou blasfemando, como vocês estão falando em seus corações, mas eu também tenho autoridade para curar o corpo, para sanar a parte física deste homem também. Então Jesus mostra ali que de fato ele é o Filho do Deus vivo, né? Não era um charlatão, mas era o Filho do Deus vivo que se fez presente, o Deus conosco. E nós vemos também que Jesus transforma a vida daquele homem de paralítico em alguém saudável.
Se hoje, querido, como nós já dissemos, a vida de uma pessoa que tem deficiência física, que tem paraplegia já é difícil, naquela época era muito pior. Não havia cadeiras de rodas, não havia sistema de saúde, não havia tratamento, não havia empregos para a pessoa que tinha paraplegia, não havia previdência social para sustentar essas pessoas. Essas pessoas viviam de esmolas, da boa vontade de vizinhos, de amigos, de parentes. Eram vistos como inúteis. Então, quando o Senhor o curou, curou também o seu ego. Eu, quando digo ego, que não estou dizendo no sentido de egoísmo, de egoísta, tá? Mas de sua personalidade, curou o seu sentimento, né? Curou até mesmo o seu humor, com certeza mudou nesse sentido, de alguém triste em alguém alegre, porque agora ele tinha autonomia, tinha liberdade, tinha salvação. O Senhor transformou completamente a vida daquele homem. Querido, você é um daqueles que acredita que pau que nasce torto morre torto? Você já viu esse ditado? Esse ditado diz que uma pessoa que já nasceu torta nunca pode se endireitar. Mas isso é uma mentira. Cristo Jesus pode transformar a sua vida. Eu já ouvi muito esse discurso de pessoas que se afastaram, que já estiveram no meio do povo de Deus, né? já frequentaram uma igreja e se afastaram e hoje dizem, eu não tenho mais salvação, eu não tenho mais jeito. Isso é uma mentira diabólica, querido. O Senhor, ele tem jeito na sua vida, Ele pode dar jeito na sua vida, sim. Se você acha que não tem mais como resolver os problemas da sua vida, venha para Cristo Jesus. Olha o que Marcos capítulo 10, versículo 27 nos diz. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então entenda isso, querido, não há problema na sua vida que Deus não possa dar jeito. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Aliás, é muita presunção e arrogância da sua parte, achar que você não tem mais jeito. Você está dizendo que Deus não tem poder. Talvez você nem tenha consciência disso, mas é isso que você está afirmando. Então, deixe a presunção de lado, deixe a arrogância de lado, assuma uma postura de humildade, como o publicano, na parábola do publicano e do fariseu. Abaixe sua cabeça, clame ao Pai, dizendo, Senhor, eu não sou nem digno de fazer essa oração, mas o Senhor pode me transformar. E Ele é um Pai de amor, e Ele quer te transformar. Ele quer colocar o anel de filho em seus dedos, né? Como fez na parábola do filho pródigo. Ele quer te dar roupas novas, Ele quer te trazer para comer o novilho cevado, o churrascão, sabe aquele churrascão gostoso de domingo, né? Que é reservado para o filho, e Ele quer fazer isso na sua vida. Então não pense que os seus pecados são maiores do que os dos outros. Romanos 3:23 nos diz que todos pecamos e todos necessitamos da glória de Deus, necessitamos do poder de Deus em nossas vidas. Então eu não sou melhor que você não é melhor do que eu. Todos nós precisamos de Cristo Jesus em nossas vidas e Ele pode nos transformar. Então entenda isso, querido. Diante de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Se você se entregar a Cristo Jesus, a sua vida será completamente diferente, nunca mais será a mesma. Deixa Ele transformar o seu viver. Eu quero concluir dizendo que se nós nos colocarmos na presença do Senhor, Ele pode transformar todo o nosso ser, todo o nosso viver, toda a nossa história. Ele pode transformar a nossa rotina. Está cansado dessa mesmice? Então deixa Ele transformar e dar um novo sentido à sua vida. Ele pode transformar as nossas atitudes. Está cansado de cair nos mesmos erros, na falta de fé? Então deixa Ele transformar a sua vida para que você possa glorificar o nome de Deus. Ele pode transformar a sua vida como um todo, sua casa, seu emprego, seus estudos, seu lar, seu pensamento, seu humor, seu jeito de ser, sua saúde. Ele pode transformar e quer transformar todo o seu ser, se tão somente você deixá-lo. Então, querido, coloque-se agora na presença de Cristo Jesus, porque diante de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Diante de Cristo, a sua história será mudada. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que em Ti nós temos transformação. Porque o Senhor é um Deus tão poderoso, que pode transformar todo o nosso ser, até aquelas partes que pareciam impossíveis. O Senhor é o Deus que pode transformar o pior dos seres humanos no melhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, como o Teu poder é grande, que pode transformar o pecador perdido em pecador perdoado, aquele que estava destinado ao fogo do inferno, em alguém destinado à salvação, aos céus, à vida eterna. Pai querido, isso é um milagre, isso é poder do Senhor, e só o Senhor pode fazer isso.
Por isso eu quero pedir, entre na vida desde que comigo está orando, desde que hoje está entendendo, crendo, e que quer não apenas a cura da parte física, não apenas a cura do corpo, mas principalmente a cura do espírito e da alma, que quer um renovo, que quer transformação, que quer motivo para viver e a certeza de que um dia estaremos contigo. Entre neste coração, entre neste lar, entre nesta família e muda essa história. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus nesse instante. Amém e amém.